Olá amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, pontualmente, dessa vez, né, pontualmente, às 20 horas, exatamente às 20 horas. Vamos aqui só aguardar um pouco aqui para ter os acessos e a gente vai já já começar a tratar aqui do assunto específico, né, dessa transmissão ao vivo, que é sobre a votação do decreto de calamidade pública realizado hoje pela Câmara Municipal de Viçosa, o decreto do prefeito, né, que foi apreciado hoje pela Câmara de Vereadores em sessão remota. A primeira sessão remota aqui na Câmara de Viçosa do Ceará. Compartilhe esse vídeo, o link aqui do Facebook, do Instagram, a gente está transmitindo aqui simultaneamente. Eu vou já encaminhar aqui para a gente chamar aqui os amigos para a gente discutir um pouco do que, né, de como foi a sessão hoje, como foi a votação, o que é calamidade pública e o que isso vai implicar no nosso município. É isso, então, aguardando aqui mais um pouco, eu chamo aí compartilhe o link e a gente já inicia aqui a nossa conversa. Lembrando que o município de Viçosa do Ceará, né, decretou emergência em saúde pública no dia 17 de março, né, por meio do decreto 61 do prefeito, por conta do decreto a nível estadual, que decretou emergência em saúde pública, e a portaria do Ministério da Saúde que decretou emergência em saúde pública de importância internacional. Então, já vemos, né, já tem acontecendo alguns municípios, já 102 municípios do estado do Ceará já decretaram estado de calamidade pública, por conta das repercussões na economia, né, e alguns até direcionados especificamente da saúde em relação à pandemia do novo coronavírus. Então, vamos compartilhar aqui para a gente conversar. Quero aqui explicar para vocês aqui como foi a votação hoje. Eu quero aqui justificar meu voto, né, falar de como foi e os próximos passos, né, desse decreto. A sessão foi transmitida ao vivo pelo Facebook, quer dizer que não é mais, né, Câmara Viçosa, que estranhamente hoje ele foi transmitido por um perfil com o nome de Eranildo Fontinelli. Foi uma sessão remota e teve algum problema, tivemos alguns problemas na nossa transmissão aqui pelo nosso perfil no Facebook. Tentamos fazer essa transmissão para dar uma qualidade, né, de imagem, de som, e por uma questão de transparência também, né, para os nossos seguidores, né, e a população em geral que de Viçosa do Ceará. E nosso perfil foi removido da transmissão e o resultado final do vídeo um som ficou de péssima qualidade, né, da sessão inteira, mas isso já foi substituído, mas que estranhamente na minha fala, por 2 momentos, eu fiquei sem som. Então eu quero aqui, de forma mais à vontade, conversar com vocês para explicar e justificar aqui as minhas posições, né, a minha posição em relação à votação desse decreto. Vamos aqui por partes. No município, como eu disse, no município de Viçosa já havia decretado estado de emergência em saúde pública no dia 17 de março. O que é o estado de emergência? Né? O estado de emergência é quando tem riscos, quando existe um entendimento de que os danos à saúde ou ao enfrentamento, né, estão iminentes de acontecer, esses riscos.
E o estado de calamidade pública já é o passo seguinte a este fator, ou seja, quando os riscos, né, já são efetivos, né, quando já existem impactos efetivos no modo geral, na saúde, na economia, enfim. É preciso deixar bem claro, né, para esclarecer a todos vocês, que o decreto de calamidade pública, né, decretado pelo prefeito de Viçosa do Ceará, Zé Firmino, ele não diz, ele não é referente à questão de saúde. Que aqui em Viçosa já temos pessoas contaminadas, ou casos positivos, pode até existir contaminados, casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus, ou alguma questão insustentável nessa área de saúde. O prefeito especificou somente a possibilidade de não atender às metas fiscais que ele tem, as obrigações que tem, em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de entrar aqui no assunto específico, só lembrar, refrescar aqui a memória, né, de vocês, dos viçosenses, em janeiro de 2017, quando o prefeito assumiu, o primeiro decreto dele foi o número 1 de 2017, no dia 2 de janeiro, foi logo decretar emergência no município. Segundo ele, alegando que o município estava numa questão... desculpa, ele decretou emergência no município. Decreto de emergência pública. Considerou que os serviços estavam impossibilitados de ser prestados à população, que a frota de veículos estava sucateada e que faltava insumos no hospital e secretarias, e isso inviabilizaria a execução do serviço público. Ora, houve, né, um período de transição, né, após as eleições de 2016, que foi feito de forma integrada com a equipe, né, que mantinha a gestão anterior, com a equipe indicada para acompanhar e fazer essa transição e ter acesso a todos os equipamentos públicos, as contas do município. Ou seja, o prefeito, quando tomou posse em 1º de janeiro, tinha um conhecimento do que estava acontecendo no município e, de forma surpreendente, veio com essa questão de que teve essa surpresa, enfim, o município estava sucateado. Não quero entrar em mérito, né, sobre isso, sobre questões de gestão anterior ou nova, mas eu tive acesso a... Inclusive fiz um requerimento à Câmara, né, para que a Prefeitura apresentasse os relatórios e laudos e perícias que constatassem esse sucateamento e essa dificuldade nas finanças públicas. Esse requerimento, à época, a votação foi empate. 7 vereadores votaram a favor do requerimento para que a prefeitura prestasse as informações e 7 vereadores votaram contra, inclusive, o requerimento. Enfim, aí houve desempate, o presidente votou a favor e o requerimento foi aprovado e as informações foram prestadas pelo município. E não batia com o que o prefeito falou em vídeos e com o decreto de emergência expedido por ele. E o que foi que aconteceu na época? O prefeito, com esse decreto de emergência, ele, por 180 dias, inclusive, deu a ele o poder de contratar serviços, de fazer compras de produtos e tudo com dispensa de licitação. À época, foi contratado por dispensa de licitação a compra de combustível, coincidentemente, o mesmo fornecedor de combustível da campanha dele, e coincidentemente
o vencedor da licitação e que é até hoje o fornecedor de combustível do município. Isso é só um detalhe, isso é só uma coisa dos inúmeros fatores que aconteceram, das coisas estranhas que aconteceram naquela época. Enfim, o prefeito decretou emergência para poder comprar e contratar serviços com dispensa de licitação, e esses fornecedores acabaram depois ganhando as licitações. Então vamos lá, só lembrando, para refrescar aqui a memória da população de Viçosa do Ceará. E entrando especificamente no assunto hoje do decreto de calamidade pública. O prefeito de Viçosa do Ceará, ele alegou aqui na sua mensagem, a mensagem 79 e o decreto 79, pedindo a votação, a aprovação aqui da Câmara desse decreto de calamidade pública. Segundo ele, o município teve uma drástica redução na arrecadação de impostos, inclusive aquele de competência municipal, e com a perda da arrecadação e diminuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, não há como o município de Viçosa cumprir as metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas metas são as receitas que ele tem, as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias que votamos no ano passado, que está vigente hoje. No texto em si do decreto, o prefeito diz que houve uma queda de arrecadação dos entes públicos, sobretudo no que diz respeito ao ISS, IPVA, ICMS e ainda no FPM. Estes últimos, as principais fontes de renda municipal, ICMS e FPM. Que, aliado à queda de arrecadação e repasses constitucionais, está havendo severo aumento das despesas, no objetivo de enfrentar essa grande situação. E que, muito embora medidas de ajuste já venham sendo adotadas para evitar esse cenário de desequilíbrio fiscal, a exemplo do corte de inúmeras despesas não essenciais. O prefeito diz aqui que, primeiro, deixou de arrecadar, o município deixou de arrecadar impostos municipais, deixou de receber repasses de impostos a nível estadual e federal, e teve perda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, feito pelo governo federal, e que isso se aliou a um severo aumento de despesas, e que já extinguiu despesas não essenciais. Eu quero dizer, como eu falei hoje na discussão da votação do decreto, que isso é uma grande mentira do prefeito Zé Firmino. Enfim, ele pede a aprovação do decreto de calamidade pública para ele ficar isento, para ele não ter a obrigação de cumprir as suas metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado. Enfim, como gasto com pessoal, que é 60%, na realidade 54% da receita corrente líquida do ano, que é a permissão para gasto com pessoal, e com a aprovação aqui do decreto do estado de calamidade pública, ele fica desobrigado a cumprir essas metas. Segundo ele, houve aqui uma queda dessas receitas. Eu quero mostrar para vocês que é mentira. Esse ano de 2020, é o 4º ano da gestão do prefeito Zé Firmino, foi o ano que teve mais arrecadação, que a receita corrente líquida foi maior, relacionada a 2017, 2018 e 2019. Está aqui a primeira mentira derrubada, que estamos aqui derrubando, do prefeito Zé Firmino. Então você tem uma ideia, não vou comparar com os outros anos não, vou falar aqui só dos 2 primeiros meses desse ano. Março também eu tenho aqui os valores, é porque ele não ainda apresentou o relatório resumido da execução orçamentária, que é bimestral
e agora no final de abril ele apresentará o segundo. Só a título de exemplo, em janeiro de 2020, o município teve uma receita, ou seja, dinheiro que entrou no município, de 10 milhões e meio de reais. Em fevereiro, 11 milhões e 300, arredondados. Vamos para 2019. Janeiro teve 13 milhões, bem além desse daqui, mas fevereiro já foi 9 milhões. Os repasses do FPM em janeiro desse ano foi 2 milhões e 900 mil, arredondados, e em fevereiro 4 milhões e 200 mil. Aí vamos aqui para janeiro de 2019, 3 milhões e 200 mil, e fevereiro 3 milhões e 500 mil. Somando os dois, 2020 teve um repasse maior do que 2019. Mas o município não vai deixar de receber pelo menos o repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Não vai ter perda, como já houve no mês de março. O governo federal ele está fazendo uma compensação a todos os municípios sobre suas perdas de repasses do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Eu vou dar um exemplo a vocês. Agora, no mês de março, o município de Viçosa recebeu 2 milhões e 460 mil reais de repasses do Fundo de Participação dos Municípios. E em março de 2019, 2 milhões e 636 mil. Eu falei arredondado aqui, mas a diferença de 2019 para 2020 dá 176 mil reais, 176.243 reais e 35 centavos. E no dia 14 de abril, o Ministério da Economia, hoje o Ministério da Economia, fez um repasse de apoio financeiro ao município de Viçosa do Ceará, exatamente nesse valor, R$ 176.243 reais e 35 centavos. Agora, no mês de maio, caso o repasse do FPM desse mês de abril seja menor do que o repasse do abril do ano passado, agora em maio, o governo federal também vai fazer essa compensação ao município de Viçosa do Ceará, assim como a todos os outros do Brasil. No mínimo, durante esse período de pandemia, o município de Viçosa do Ceará receberá o mesmo valor, exatamente o mesmo valor de repasse do Fundo de Participação dos Municípios que recebeu no ano passado. Aqui é a primeira mentira que o prefeito Zé Firmino contou, que ele alegou e que estamos aqui mostrando para vocês. Diz que teve um severo aumento de despesas no município. Eu quero relacionar isso à saúde, né? que é a secretaria, que é o serviço que está... o serviço principal, né, nesse enfrentamento. É a secretaria que está trabalhando diuturnamente na contenção, no atendimento e na tentativa aí de levar informação à população de Viçosa do Ceará. Vou falar aqui especificamente da saúde. Como pode ter um aumento severo de despesas na saúde se não foi contratado nenhum profissional para a saúde? Não houve nenhuma contratação, não houve seleção simplificada, né, para contratação de temporários, não houve nenhuma. Os profissionais que existem hoje no município são os mesmos que estavam em janeiro, com exceção de novos médicos que chegaram, mas são mais médicos pagos por recursos transferidos da União. Não houve também, até ontem, até esta madrugada, quando eu terminei de estudar aqui os números do município, pelo menos até esta madrugada não havia sido pago nenhuma hora extra para profissionais de saúde. Nenhuma hora extra para profissionais de saúde. Não foi pago nenhuma gratificação especial para esses servidores que estão na linha de frente
do combate do coronavírus. E sobre isso eu falo já já com vocês sobre uma indicação que apresentamos hoje. Também não houve, e já não existia, que isso é uma cobrança que a gente já faz há muito tempo, pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo para esses profissionais que estão diretamente expostos a esses agentes biológicos. E, complementando isso, o decreto do prefeito, o número 61, que decretou emergência em saúde pública, ele suspendeu as cirurgias eletivas no Hospital de Viçosa do Ceará. Não tá tendo, essas despesas não estão acontecendo. Então é mais outra mentira do prefeito Zé Firmino, dizendo que houve um severo aumento nas despesas, se não houve contratação de profissionais, se não houve pagamento de hora extra, se não houve pagamento de gratificação especial, se não paga insalubridade e se as cirurgias eletivas estão suspensas. E ainda complementando isso, o Ministério da Saúde já fez 2 repasses ao município de Viçosa do Ceará, que totaliza 465 mil reais. Foi 172 mil no dia 31 de março e 292 mil no dia 13 de abril. Outra mentira do prefeito. O que ele quer é exatamente se livrar das responsabilidades da calamidade administrativa na qual ele colocou Viçosa do Ceará, para não ter que depois ter problemas com improbidade, enfim, algo relacionado a isso. Então, o ano de 2020, até o presente momento, foi o ano que o município teve a maior receita líquida desde quando o prefeito assumiu. Então, dizer que perdeu a arrecadação e de que está gastando muito é uma imensa mentira do prefeito Zé Firmino. Hoje, 22 de abril, nós, vereadores, das bancadas do PSB e do PDT, protocolamos na Câmara 2 indicações. A indicação número 11, 2020, considerando o reconhecimento de profissionais de saúde que estão expostos à possibilidade de infecção ou contato com os agentes biológicos. A primeira indicação, número 11, pedimos que o prefeito expresse um decreto dispondo sobre a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo para os servidores e empregados públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que estejam prestando serviços de atendimento e ou transporte de pacientes suspeitos ou infectados pelo novo coronavírus, bem como exercendo atividades em ambiente de atendimento aos referidos pacientes. A Câmara de Vereadores de Viçosa do Ceará está com as suas atividades também suspensas por conta de inúmeras portarias da presidência da mesa diretora. Eu já falei aqui para vocês em outras circunstâncias que ainda temos um requerimento que apresentamos antes da Câmara encerrar as atividades, suspender as atividades, convocando a secretária de saúde à Câmara para discutir, para falar sobre as ações tomadas pelo município e para que possamos fazer indagações, questionamentos, sugestões. Enfim, até hoje esse requerimento não foi lido, o presidente não convocou uma sessão extraordinária para isso. E hoje, essas 2 matérias que apresentamos hoje são de extrema relevância, de extrema importância para esses profissionais que estão correndo risco e estão trabalhando ainda acima das suas capacidades. A indicação número 11 trata do pagamento de insalubridade de grau máximo para os profissionais de saúde que estão diretamente prestando serviço de atendimento a esses pacientes ou transporte. E a indicação número 12, que indica ao prefeito o envio de um projeto de lei à Câmara com urgência. Esse projeto de lei ele cria uma despesa no município e isso foge da nossa atribuição. É a competência exclusiva do prefeito propor leis, projetos de lei que aumentem a despesa. A indicação número 12, nós pedimos o envio, que o prefeito enviasse à Câmara projeto de lei em regime de urgência, instituindo uma gratificação temporária e transitória aos servidores que exercem atividades presenciais de enfrentamento, prevenção e tratamento da infecção humana pelo novo coronavírus. Ô prefeito,
esses servidores, eu acho que não bastaria, eu acho que não necessitaria que provocássemos o poder executivo, né, para enxergar, para ver que esses profissionais hoje são os maiores, quem está mais trabalhando, quem está mais exposto a perigo, tanto para prestar um serviço de qualidade, e sabemos, e isso é recorrente, que já falamos isso inúmeras vezes, que o município de Viçosa do Ceará prestava um serviço de saúde, ainda prestava de forma ordinária, sem qualidade, e que por conta disso ainda tem essa dificuldade. É bom senso, é enxergar, é olhar com bons olhos o seu servidor, é respeitar o servidor. Isso naturalmente já deveria ter partido por parte do prefeito, o pagamento dessa gratificação especial e reconhecer que esses agentes, que esses servidores estão expostos a agentes nocivos e com a possibilidade de infecção, para ser pago a insalubridade em grau máximo. E a nossa indicação número 12, pedindo esse projeto de lei para instituir essa gratificação especial, ela seria transitória, né, durante o tempo que durasse o período de pandemia, e ela beneficiaria todos os profissionais que atuam de maneira fixa ou móvel, tais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, atendentes das unidades de saúde, do hospital, de unidade básica de saúde, que estão recebendo pacientes, maqueiros, auxiliares de serviços gerais, zeladores, cozinheiros, que estão dentro das unidades de saúde, repito, agentes patrimoniais, também atuam nessas áreas, os motoristas de ambulância, os que conduzem equipes de profissionais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias que já tinham um trabalho imenso no município, porque já tem um efetivo reduzido desde 2018, e isso é uma cobrança que a gente vem fazendo muito ao prefeito para que realize o concurso público, que não vai mais ser realizado nesse ano, de Viçosa do Ceará, já não ia ser realizado por conta de prazo, e agora com essa questão dessa pandemia não será realizado. Então os agentes comunitários de saúde, aprovamos em março de 2018, os agentes de combate às endemias, das endemias, estão trabalhando porque eles têm as suas funções na questão epidemiológica e agora estão atuando também na contenção, na prevenção, né, da possibilidade da infecção humana pelo novo coronavírus. Os guardas civis municipais, né, que estão também atuando, né, nessa área, eles estão fazendo as barreiras, né, de acesso ao município para controlar a entrada, como os carros que fazem transporte alternativo estão proibidos de entrar, eles estão fazendo barreiras. Existem guardas, estão apoiando também o acompanhamento da Polícia Militar, estão fazendo acompanhamento da Polícia Militar, dos profissionais de saúde, para atender e tentar dispersar aglomerações. E dentro do Hospital Municipal também existem guardas municipais. Inclusive, não estão tendo acesso à EPI, solicitam na almoxarifada do hospital, e máscara, e se pisar, não estão tendo nem acesso a isso. Fica aqui, as duas indicações foram subscritas, repito, pelos vereadores da bancada do PSB, PDT, vereadora Neudimar Siqueira, vereador Daniel Lima, vereador Edilson Nogueira, vereadora Lucinete Brito, vereador Ediomar Carvalho e o vereador João Mamed. Pedimos, nas duas indicações, por se tratar de uma matéria de relevância e de urgência, que o presidente da Câmara Municipal convocasse uma sessão extraordinária, né, para que fosse lida essa indicação e enviada ao prefeito. Ficamos aqui aguardando também a sensibilidade do nosso presidente, do presidente da Câmara, para que faça essa convocação. Não fique aguardando só os movimentos do prefeito para que possamos votar projetos. Já votamos no dia 14 de abril, salvo engano,
a abertura de um crédito especial adicional, foi uma convocação extraordinária, e hoje já votamos esse decreto de calamidade pública, e espero que o presidente não fique esperando só ações do prefeito, né, que atenda e que respeite os colegas vereadores que estão querendo trabalhar, estão querendo fazer a sua função, o seu papel, que é de representar o povo de Viçosa do Ceará dentro daquela casa. Então aguardamos aqui que o presidente da Câmara faça essa convocação extraordinária para leitura dessas indicações e envie ao prefeito, e aí sim aguardamos que o prefeito institua essas duas gratificações, essa gratificação especial, já pelo trabalho relevante que estão prestando, e o pagamento da insalubridade. A vereadora Nerimar Siqueira falou sobre isso já na votação desse projeto de lei que abriu esse crédito especial para receber recursos de combate ao coronavírus. Quando eu falei em setembro de 2019, votamos e aprovamos, foi aprovado por unanimidade, o empréstimo da Prefeitura de Viçosa junto à Caixa Econômica no valor de 5 milhões de reais para asfaltar diversas áreas, estradas de diversas localidades do município de Viçosa do Ceará. E naquele projeto, que virou a Lei 728/2019, eu destaquei isso na tribuna. Eu falei, pelo município de Viçosa não ter um comércio forte, não ter políticas de fortalecimento do comércio, de aquisição de gênero, de atração turística, de fortalecimento do turismo, para fazer com que tenham receitas, o município vive basicamente dos impostos arrecadados, né, pelo município e dos repasses estaduais e federal. Eu lembro como se fosse hoje, e hoje isso vai acontecer. O prefeito de Viçosa deu como garantia desse empréstimo dos 5 milhões de reais as receitas, né, que se refere aos artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. O que significa isso? Ele deu em garantia os repasses estaduais e federais relativos a ICMS, IPVA, Imposto Territorial Rural, Imposto sobre Produtos Industrializados, inclusive o repasse do FPM. Eu já fiquei preocupado com isso porque ele comprometeu basicamente todas as receitas do município. E o que veio agora? Essa possibilidade dessa redução do repasse dessas receitas e o total desequilíbrio que o nosso município vai poder entrar. Pode entrar. Então, ficou ainda mais grave essa situação, esse comprometimento já dado pelo prefeito como garantia, agora que o município tem a possibilidade de ter realmente a redução de arrecadação, que eu repito que até agora não houve. Até agora não houve. Houve de forma, eu posso dizer, ainda não grande, mas estão sendo compensadas. Ou seja, que o município está deixando de receber, de repasse, o próprio governo federal está compensando. Então, até o momento, não houve ainda, o município de Viçosa não está nesse desequilíbrio fiscal, como o prefeito disse aqui, talvez copiado aí de algum lugar, esse decreto de calamidade pública. O que é que ele quer? O que é que o prefeito quer? Repito a vocês, está isento ou não está obrigado a cumprir as metas fiscais. E com isso não tem nenhum problema judicial. Fiz todos essas considerações para vocês. Parece até uma questão incoerente, porque eu quero declarar que votei a favor. Votei a favor por uma questão de responsabilidade. Porque, inclusive agora, no dia 6 de abril, o Banco Central do Brasil ele abriu uma linha especial de crédito
para atender setores produtivos, industrial, comercial e de serviço dos municípios que estão em estado de calamidade. Mas eu repito, o prefeito em nenhum momento citou essa possibilidade de que estaria apresentando esse decreto na Câmara para viabilizar, né, a possibilidade de acesso a recursos ou facilidade de crédito para as pessoas que estão sendo afetadas, empresários, comerciantes, produtores rurais. Em nenhum momento ele pensou nisso. Ele pensou só nele. Ele só pensou em se livrar das obrigações de estar desobrigado a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E essa resolução é a 4798, do dia 6 de abril, do Banco Central. Ela é muito boa, eu vou disponibilizar aqui nas minhas redes sociais, que é um alento. É um alento para comerciantes, produtores, industriais, nesse momento de isolamento social, porque precisam fechar, ou então diminuir o atendimento dos seus comércios, enfim, deixar de receber recursos para arcar com suas despesas e também pagar seus funcionários. O objetivo dessa resolução é promover a recuperação ou a preservação das atividades produtivas. E quem seriam os beneficiários? Pessoas físicas e pessoas jurídicas, incluindo cooperativas. As finalidades: capital de giro isolado, investimentos, inclusive capital de giro associado, e itens financiáveis. O que é o capital de giro? Todas as despesas de custeio, manutenção e formação de estoques, incluindo despesas de salários e contribuições, despesas diversas com risco de não serem honradas em decorrência da redução ou paralisação de atividade produtiva. O capital de giro, o valor de crédito capital de giro isolado é de R$100 mil, e os investimentos, inclusive de capital de giro associado, chega a R$200 mil. O prazo, né, do capital de giro é de 24 meses, com a carência máxima, né, até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a contratação de um crédito hoje, baseado nessa resolução, o beneficiário, quem adquirir esse crédito, ele tem uma carência até 31 de dezembro desse ano, né, sem ter que arcar ter que pagar as suas prestações. E, inclusive, ficam suspensas por até 12 meses as parcelas vencidas e vincendas até 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, as que já haviam sido contratadas. Repito, o prefeito em nenhum momento se preocupou em dar um alento aos comerciantes de Viçosa do Ceará, que estão diretamente afetados com isso, aos produtores rurais, também, que não tem para quem vender sua produção, a população carente de Viçosa, que ainda continua desassistida, porque até o momento nenhuma atividade ou ação na área social efetiva já chegou a essa população, e ainda tem a possibilidade disso perdurar por algum tempo. Não houve ainda um movimento concreto por parte do Poder Executivo Municipal, né, para atender essas pessoas que estão diretamente afetadas por conta da situação difícil que encontra a economia do Brasil. Eu queria saber também quais são as metas fiscais do prefeito para o ano que vem, né, o ano de 2021, porque a lei de diretrizes orçamentárias, nós lemos, ela foi lida no dia 14 de abril, acho que foi dia 14, o dia da sessão extraordinária que tivemos. Mas, infelizmente, recebemos da Câmara, no dia da sessão foi lida apenas a mensagem, né, do projeto de lei, e recebemos somente o texto do projeto de lei. Nós, vereadores, recebemos somente o texto. As tabelas, os anexos, todos os anexos do projeto de lei da LDO 2021, nós ainda não tivemos acesso. Eu já solicitei hoje, e estou aguardando aqui a Secretaria da Câmara enviar para mim. Enfim,
O próximo passo, esse decreto ele tem que ser votado, discutido pela Assembleia Legislativa, que inclusive tem a competência para fazer emendas ao decreto, e cabe a ela decretar o estado de calamidade pública, né? Oficializar o estado de calamidade pública em nosso município. Já entrei em contato com o deputado Queiroz Filho, amanhã falarei com o deputado Renato Rosendo, que já fez emendas nos decretos anteriores dos outros municípios que já decretaram calamidade, sobre aspectos relativos à transparência. Porque com o decreto de calamidade pública, o prefeito vai estar... a Câmara hoje, nós vereadores, demos ao prefeito uma carta branca, o voto de confiança ao prefeito, para que ele administre os recursos do município com todo zelo e com todo respeito à administração pública. Porque com esse decreto ele também está isento de fazer licitação para aquisição de materiais e contratação de serviços enquanto perdurar o decreto. Ele decretou até 31 de dezembro de 2020. Ao ver nós vereadores reunidos, vereadores dessas duas bancadas, do PSB e PDT reunidos, vimos ainda que não era o momento, pelo menos quanto à questão de arrecadação. O município ainda não está numa situação perigosa, não está numa situação difícil, não está no vermelho. Ainda não cabia nesse momento. Então o decreto poderia ser proposto por 90 dias, prazo em que se vê a situação do nosso município nos próximos 3 meses. Mas o prefeito não quer correr nenhum risco, né? Já decretou logo até o final do exercício financeiro, porque o exercício de 2020, porque é o período em que é apurado a questão das receitas correntes líquidas, da receita corrente líquida para atingir as suas metas fiscais. Ficou até 31 de dezembro. Demos esse voto de confiança ao prefeito, mas vamos fiscalizar. É um papel nosso, é uma obrigação nossa de vereadores, dentre outras, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Eu acho uma total responsabilidade você defender por interesse pessoal e esquecer ali a sua obrigação, né, que é fiscalizar, propor e levar demandas da comunidade ao prefeito. Então vamos fiscalizar isso, porque já existem, o noticiário já informa aquisições, não aqui no município de Viçosa, em alguns outros municípios, de material, de EPI, de equipamento de proteção individual, com dispensa de licitação, com um preço gritante, um preço imenso de diferença de preço entre produtos iguais, da mesma marca. Então, ficaremos atentos a isso. Porque o município de Viçosa do Ceará, já atendendo e respeitando a lei das licitações, já teve inúmeras licitações canceladas, anuladas, por suspeita de indício de fraude. E agora o prefeito está livre para fazer a licitação. Então, exigimos responsabilidade por parte do prefeito e também vamos fiscalizar. É o nosso papel. O que a gente pode fazer, quanto vereadores, apresentar nossas proposições, fazer a fiscalização, denunciar. A Controladoria Geral da União está fiscalizando aí a questão da aplicação desses repasses federais e garantir o zelo, né, com a máquina pública, com o poder público, e o respeito tanto aos recursos públicos como ao cidadão viçosense. Reitero, vou repetir, eu votei a favor da aprovação do decreto de calamidade pública, não pelo fato do município ainda não precisar, porque o prefeito mentiu mais de uma vez aqui no seu decreto, dizendo que houve a queda de arrecadação, queda dos repasses e um aumento severo das despesas. Eu não acreditei nisso. Eu até na sessão eu disse que o prefeito acho que achava que a gente era ignorante. Ou então fazia parte do grupo que está lá dentro do bolso dele, que tem as suas benesses dentro da prefeitura.
né? Eu ressaltei tudo isso. Isso aqui vai aumentar muito a nossa responsabilidade como vereadores. Votei a favor, porque por conta de repasses que o município pode deixar de receber, no caso, repasses especiais, para atender a situações de calamidade. Como esse aqui é um pequeno exemplo que eu citei para vocês, a portaria a resolução do Banco Central, que eu vou disponibilizar para vocês. E de diversas outras ações, tanto na área social, como para a própria área de saúde. Então, para finalizar, o decreto de calamidade pública no município de Viçosa não é relativo à saúde. Não é relativo à saúde. Não é relativo. Não houve caso confirmado e o município não está na iminência de... Pode, assim como o Brasil todo. A gente vê os casos crescentes. Mas ele não está relativo à saúde. O prefeito mandou o decreto para fugir e não está obrigado de atender às suas metas fiscais e não atender à lei de responsabilidade fiscal. Ele só pensou nele, só está pensando nele. E continuaremos o nosso trabalho aqui na defesa do comerciante, do empresário, do produtor rural, das famílias, das pessoas que estão passando necessidade em Viçosa do Ceará. E eu quero aqui mais uma vez parabenizar toda a rede de caridade, né, de solidariedade que tem se formado aqui em Viçosa do Ceará para ajudar quem precisa. A Constituição lá diz que é dever do Estado, eu digo não o Estado do Ceará, mas o Estado, eu falo o ente federativo, são direitos sociais, a alimentação, a educação, a assistência social, a saúde, lazer, esporte, isso é obrigação do município, do poder público. E que quem está fazendo em Viçosa do Ceará é a população do município. Eu repito aqui que o prefeito sumiu, durante esse período de emergência. Hoje alguma vereadora, que eu não me lembro qual, disse que o prefeito estava em casa porque integrava o grupo de risco. Eu digo que é mentira, outra mentira da vereadora. Eu não vou lembrar, que eu não quero dizer aqui para não ser injusto. Eu não lembro qual foi a vereadora. Mas o prefeito está diariamente em obras particulares, durante o dia, durante a tarde, ao lado inclusive de outro vereador, que é compadre dele. Então, isso é total balela. O prefeito esqueceu do povo de Viçosa do Ceará. E quem hoje administra, a grande líder do município hoje, é a secretária de saúde, junto com a sua equipe. Aí eu repito, a secretária hoje, finalmente, tem a sua autonomia, que nunca teve em Viçosa do Ceará. Todos sabemos que é a primeira dama quem comandava a saúde em Viçosa, e o péssimo atendimento que é feito no hospital, os maus tratos, os desrespeitos, eram causados pela enfermeira-chefe daquele hospital, que não está também lá. E os comentários, as informações que temos dos profissionais é que o hospital está numa plena paz. As pessoas estão sendo respeitadas. E agora, finalmente, a secretária de saúde tem autonomia e está podendo mostrar a sua competência. Finalmente. Para finalizar, acho que falei todos os tópicos. Vou disponibilizar depois o vídeo inteiro da sessão, já corrigido. Mas na minha fala, estranhamente, em 2 momentos, sumiu, né? Ficou mudo. Não sei, vou até verificar isso com a presidência. Eu só quero ver se tem mais alguma coisa a tratar com vocês. Que temos feito aqui as nossas transmissões de forma aleatória, né? Não temos aqui uma data certa e tudo. Eu acho que podemos já organizar um dia certo, né, semanal, né, por semana, para a gente conversar, discutir, falar das nossas ações, das ações que estamos tendo aqui no município, e o que temos feito, o que tem de novo, prestar informações à população também do que está acontecendo, e de tudo que está sendo disponibilizado a nível federal, como recursos, auxílio emergencial. Diversos projetos estão tramitando, alguns já foram aprovados, que fazem referência ao auxílio emergencial. Hoje mesmo, eu não sei se já foi votado, está sendo votado um projeto de lei de autoria do deputado federal Denis Bezerra, que inclusive nos próximos dias deveremos fazer aí uma transmissão, uma live com ele, que isenta
as parcelas do FIES, né, que é o financiamento estudantil para os alunos não, quem está pagando FIES durante esse período de pandemia. Não sei qual período, não vi o projeto. Então é um projeto fantástico, né, que vem somar a vários outros, né, para tentar amenizar a situação de dificuldade que vive hoje a população brasileira. Então, acho que a partir da próxima semana, dependendo do dia que eu entrar, a gente já assume um compromisso de fazer no dia certo. E só um pequeno, eu lembrei aqui, um pequeno detalhe, como prefeito de Viçosa, com esse decreto, está lhe dando aqui uma carta branca, um cheque em branco, já que ele pode fazer aquisição de produtos, com dispensa de licitação, peço a ele que olhe para o povo de Viçosa do Ceará, para os fornecedores de Viçosa do Ceará, para os comerciantes e produtores rurais, como bem falou hoje a vereadora Neurimar, que ele vai comprar do pequeno comércio, né, que já está fechado, está nas suas dificuldades, que compre do produtor rural de Viçosa, alguns produtos, inclusive alimentos, os kits alimentares, né, que estão sendo aí, finalmente distribuídos às famílias dos alunos matriculados na rede municipal, já que estão com as aulas presenciais suspensas, e só depois a vereadora Neurimar protocolou um pedido disso. Cobramos reiteradamente em redes sociais, na Câmara, no dia da sessão extraordinária, e o prefeito enrolou, mesmo tendo uma recomendação do Ministério Público, ainda tem enrolado e maltratado a população de Viçosa do Ceará no tocante à entrega desses kits alimentares, da merenda escolar. Eu acompanhei pessoalmente a retirada da merenda da escola lá da Juritiânia, e até já passou mais de um mês, já temos mais de um mês de emergência em saúde pública no município, e somente na sexta-feira passada foi feita a primeira entrega desses kits alimentares, que podem ser complementados pelo prefeito. Eu tenho notícias de que os frios não estão chegando, não chegou carne, que é servido na escola, não chegou carne, essa questão dos frios, ainda não chegou, não está sendo entregue nesses kits. Eu ainda essa semana vou acompanhar a entrega de alguns, eu não vou olhar o calendário e farei esse acompanhamento. Mas o prefeito pode complementar. Viu, seu prefeito? Você está livre de fazer licitações, né? Você pode adquirir esses produtos com dispensa de licitação, mas olhe para o comerciante viçosense, para o produtor rural viçosense. Veja quem está na dificuldade, quem está sofrendo, quem ficou oculto, quem ficou omisso nesse seu decreto. Você só pensou em você. Não pensou na população de Viçosa do Ceará como um todo. Falo de comerciantes, de empregados desses comerciantes, e esses empregados que fazem circular os recursos no município, que estão nessa dificuldade, você não olhou para eles. E também para a população carente, população necessitada de Viçosa do Ceará. Você não olhou para eles. Você só pensou em você. O prefeito de Viçosa só pensou nele, com o decreto de calamidade pública, para fugir da obrigação de atingir as metas fiscais. Era isso, meus amigos. Eu desejo aqui uma boa noite aqui a todos vocês. Fiquem em paz. E, infelizmente, ainda não temos aí uma cura, um tratamento eficaz, que exista, para o tratamento da Covid-19, que é a doença causada proveniente da infecção do novo coronavírus. Ainda, infelizmente, o melhor tratamento, a melhor prevenção, quer dizer, é o isolamento social. É difícil a gente falar isso para quem precisa trabalhar, para quem depende do seu trabalho diário para ganhar o seu diário, para poder manter a sua família. E nisso, essa rede de solidariedade de Viçosa está fazendo do que pode, mas tente sair. Se você não só saia para fazer o que for necessário, fique em casa. Ainda é necessário isso. É a única forma de conter a disseminação
do vírus. Poderemos fazer também o Poder Legislativo tem sido desrespeitado, tanto pelo chefe do Poder Executivo, pelo prefeito, como pela própria presidência da mesa diretora da Câmara, porque não tem sido participado, nós não participamos, nem integramos nenhum momento assim, as ações ou algum comitê para enfrentamento do coronavírus. O prefeito desrespeita totalmente o Poder Legislativo e ficamos aqui no apelo, né, do presidente da Câmara também, para que convoque as sessões, que atenda às nossas proposições. Isso aqui é para o bem de Viçosa, né? É para o bem da população de Viçosa do Ceará. Aí, é bom lembrar que está lá ainda aguardando leitura o requerimento, né, de convocação da secretária de Saúde. Acho que nesse momento ele talvez já tenha perdido sua eficácia. E essas duas indicações que apresentamos hoje, né? Uma, pedindo ao prefeito que institua uma gratificação especial aos profissionais que estão trabalhando no enfrentamento e no tratamento da infecção pelo novo coronavírus, e o pagamento da insalubridade em grau máximo aos servidores, né, que estão em contato direto no tratamento, de atendimento a pacientes ou de pessoas suspeitas ou infectadas, que graças a Deus Viçosa não tem, e será forte que não teremos aqui no nosso município. Isso é cuidar e respeitar. Então, respeite os servidores de nosso município, respeite a nossa população e faça esse apelo, atenda esse apelo de conceder essas gratificações a esses servidores. Era isso. Ficamos aqui no aguardo aqui da sensibilidade do presidente da Câmara para que nos convoque para serem lidas essas matérias e serem encaminhadas ao Poder Executivo. Estamos também aqui à disposição do prefeito para votar qualquer matéria relacionada à questão de saúde ou social, de maneira extraordinária, para atender o povo de Viçosa. Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta, uma pessoa aqui perguntando quantos respiradores tem em Viçosa, qual a necessidade real e o que vocês, prefeitos, irão fazer a respeito. Eu confesso, não sei se hoje, e pelo menos de 20 dias para cá, o município de Viçosa tem algum respirador, mas até o início da pandemia, do decreto de emergência, Viçosa não tinha. Eu tinha conhecimento que somente Tianguá tem esse equipamento, que é para atender as pessoas em casos graves, e de forma também até mais de um alento, atender um alento. Tianguá agora já está prestes a começar a implantar a UTI, né? São 10 leitos de UTI, porque o hospital de referência para pacientes em casos graves aqui em Viçosa é o Hospital Regional de Sobral, que atende 55 municípios. Então, já imaginou se todo mundo precisa que eu não quero isso, ninguém quer isso, de atendimento de urgência, de UTI, teríamos um colapso. Então já está sendo aqui, eu acho que já de Tianguá, esse mês ainda já começa a funcionar a UTI. Tem uma pergunta aqui, se para que pedir gratificação se não tem casos? Que bom que não tem casos, né? A gratificação é respeito, é o reconhecimento a esses profissionais de saúde. Eles estão lá todos os dias, eles estão no hospital, nas unidades básicas de saúde, recebendo as pessoas que estão em dificuldade, que estão doentes, os suspeitos, e estão trabalhando de forma diuturna, além do que eles podem trabalhar, tá certo? É uma questão de respeito. A gratificação é respeito. Viu? Então fica aqui a resposta. Já vou encerrar aqui, do Instagram já vai terminar. Tenha uma boa noite, viu? Voltaremos na semana que vem. Viçosa precisa sim respeitar os profissionais de saúde. Não é preciso ter caso
positivo para poder pagar gratificação, não. Basta respeitar e cumprir a lei. Um abraço a todos, tenham uma boa noite.